Olá, olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Espero que você esteja assistindo esse vídeo justamente na noite de sexta-feira, dia 24 de setembro, para que faça as vezes da nossa aula, que infelizmente não será ao vivo. Pessoal, eu estou tendo, e peço desculpas para vocês mais uma vez, um contratempo em relação à minha organização familiar, para que eu consiga adequar minhas aulas da noite. Eu tenho precisado de ajuda para alguém que fique com os meus filhos nesse período que tem sido bastante complicado. Ontem, inclusive, eu tinha uma reunião com o professor Henrique, com a professora Isa, a gente fez por chamada, em coisa assim de 15 minutos. Nesse meio tempo, tu tem que ficar com os dois sozinhos, já virou um caos aqui. Minha filha pegou um alicate, passou no rosto e se arranhou. Então, eu peço desculpas, mas tem sido complicado de todo modo. Eu estou fazendo o máximo para que tudo saia do melhor jeito. Em razão dessas minhas dificuldades, e considerando que a gente teria um encontro ao vivo hoje muito curto, para que a gente apenas encerre o conteúdo de direito ambiental e para que eu passe apenas os recados em relação à avaliação de vocês, eu, agradecendo a compreensão de vocês, eu achei por bem fazer a gravação desse vídeo, que vai ser curto e que não vai tomar muito tempo de vocês, para que vocês também na sequência tenham tempo hábil para fazer a atividade 2 de vocês, cujo prazo se encerra no domingo. Então, vocês, quando estiverem assistindo esse vídeo, já vão ter recebido minhas mensagens, mas eu sugiro fortemente que vocês utilizem esse tempo, então, que seria o tempo restante da aula, para que façam a atividade 2. Na impossibilidade, você ainda tem o seu sábado e o seu domingo para que consiga responder. Mas, bom, eu vou hoje inverter a ordem das coisas e vou conversar com vocês primeiro sobre o nosso conteúdo, para que depois a gente fale propriamente sobre as avaliações. Mas já até está aberto aqui. Mas, pessoal, o conteúdo de hoje ele é bem curtinho, ele se refere aos últimos 2 tópicos da unidade 3 de vocês, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos e Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ambas são algumas das leis esparsas que compõem esse grande mosaico de legislação que tutela o meio ambiente. Eu peço desculpas se eu tiver alguma falha de leitura, que meu óculos também foi quebrado na noite de anteontem e eu não consegui mandar arrumar ainda, eu não estou com reserva. Mas qualquer lapso de leitura eu já peço perdão antecipadamente para vocês. Mas, bom, essas são 2 leis que compõem esse sistema de proteção jurídica do meio ambiente, somadas e sempre interpretadas sistematicamente à luz dos demais diplomas que nós temos estudado, pessoal. Então, a gente vai ter aqui 2 leis, uma que vai tratar da relação ser humano com a água no direito brasileiro e uma que vai tratar da relação ser humano e a produção de lixo, de acordo com o direito brasileiro também. São 2 leis que são leis simples, não são leis extensas e que trazem um ou outro ponto de atenção que merecem ser destacados. E é isso que a gente faz na sequência, é olhar para essas leis e mostrar o que de mais relevante elas têm em relação aos seus temas de abordagem. Então, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela justamente vai se preocupar com a relação nossa humanidade com um elemento água que é escasso. Nós temos, sobretudo em um local de abundância de água potável, nós temos a noção de que a água seria ilimitada, que a água sempre estará à disposição na medida em que nós precisarmos, do jeito que nós precisarmos. Por isso, inclusive, a gente vai, quando tiver chuva caindo, a gente vai pegar a água da mangueira para lavar a calçada, que é uma cena bastante recorrente, pelo menos aqui no meu bairro, porque é água que está encanada, ela vai estar ali para sempre encanada, sempre com qualidade. Na verdade, não é assim que as coisas são. Na verdade, alguns locais do mundo já começam a encarar a realidade da escassez de água. Na realidade, alguns locais do Brasil começam a ter
problemas de desabastecimento de água. Vide, por exemplo, alguns locais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vide, por exemplo, a nossa situação hoje de risco de falta de energia elétrica por falta de abastecimento das usinas hidrelétricas, que são nossa maior fonte de energia hoje. Então, falar sobre a relação ser humano-água é ter como pano de fundo todas essas questões também. E a lei, pessoal, ela vai tentar sacudir a população, é claro que dentro da deontologia do direito, do dever ser, do que se espera que seja feito, mas a lei tenta fazer com que nós tomemos consciência em relação ao uso da água e ela concebe mecanismos para que o uso da água seja sempre sustentável e racional. Então, a lei, que é a nossa lei 9433 de 97, ela tem alguns elementos que que trazem essa leitura e que tentam dar essa racionalidade, essa sustentabilidade. Em relação à lei, eu trouxe para vocês um julgado do STJ, e não geralmente doutrina, como eu faço no mais das vezes, porque esse julgado é muito preciso ao abordar a sistemática da Lei 9433 de 97, a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Então, a lei tem alguns objetivos dorsais, algumas linhas mestras. Então, preservar a disponibilidade em quantidade e em qualidade da água para nós e para as futuras gerações é uma dessas linhas mestras. A sustentabilidade dos usos da água, admitidos somente os de cunho racional, e a proteção das pessoas e do meio ambiente contra os eventos hidrológicos críticos, em situações, por exemplo, de escassez de água. E dois pontos muito importantes da lei, que nós podemos chamar de princípios, são os princípios da dominialidade pública e o princípio da finitude. Com o primeiro princípio, nós temos a compreensão de que a água não está sujeita à aquisição por uma pessoa, sobretudo a pessoa privada, seja pessoa física, seja jurídica. Se você, por exemplo, tem uma propriedade e nessa propriedade tem uma nascente d'água, se, por exemplo, tem um poço na sua água, você consegue acessar na sua propriedade, você consegue acessar a água subterrânea por meio da sua propriedade, você não é o dono da água. Não existe a possibilidade de apropriação da água por uma pessoa. A água sempre será um bem de domínio público. E, portanto, utilizar a água, explorar a água é sempre atividade sujeita a um regramento bastante específico e sujeito também à remuneração para o Estado como forma de compensação pela utilização desse recurso natural. E outro ponto importante, que é o princípio da finitude, que diz respeito para nós, ele grita para a gente, olha, a água é um recurso finito, limitado, esgotável. A água em condições de uso pela espécie humana, pelas demais formas de vida não humana com qualidade mínima para isso, ela não é algo infinito. Embora o planeta Terra seja composto majoritariamente por água, a porcentagem de água potável, a porcentagem de água própria ao consumo, por exemplo, é muito pequena, ela é muito baixa. Então, a gente precisa, para que tenhamos um uso adequado, racional, sustentável da água enquanto recurso natural, ter a noção de que ela é um bem finito. Ela vai acabar. Então, pensem comigo. É como se fosse uma poupança. Se você tem as suas reservas aqui e você vai, mês a mês, tirando um pouquinho mais do que está entrando, você vai chegar num ponto em que você não vai ter mais sua reserva. A lógica matemática é a mesma em relação a qualquer bem que seja finito. Se você utiliza
ou se você remove em uma proporção maior do que aquela que você tem de entrada, você pode demorar bastante, a depender do volume de entrada e de saída, mas você vai chegar a um ponto em que isso vai se equiparar e depois chegar num ponto em que o seu substrato que você tinha guardado não existe mais. Então, essa relação se deve ter em mente quando se fala de água. Porque não, a gente vive num local de abundância de água, mas não, a água não é um bem finito, perdão, não é um bem infinito, não é um bem ilimitado. A gente começa cada vez mais nos deparar com situações decorrentes da falta de disponibilidade de água. Portanto, a lei tem essas diretrizes para regular como se dá a exploração e o uso da água entre o ser humano e esse recurso natural no direito brasileiro. A lei tem esses fundamentos logo no artigo 1º, pessoal, e que o julgado, por exemplo, chama de princípios. Podemos chamar de princípios sem problema nenhum. Eu quero destacar para vocês os 2 primeiros, que são esses sobre os quais a gente acabou de conversar. A água é um bem de domínio público. Princípio da dominialidade pública. A água é um recurso natural limitado, ou seja, finito, e dotado de valor econômico. Essa atribuição de valor econômico para a água, pessoal, ela é muito importante porque ela vai garantir racionalidade ao uso da água. Quando eu agrego esse valor econômico à água, eu começo a utilizá-la de acordo com esse padrão matemático, de acordo com essa forma de pensar racionalmente. Por exemplo, todos nós temos acesso à água nos imóveis em que nós residimos. Imagine se não tivesse um valor cobrado de nós quando utilizamos a água. Se a água fosse um bem simplesmente abundante, de acesso ilimitado, todo mundo pode usar a água da forma que quiser. Todo mundo usa a água de maneira absolutamente desmedida, sem freios, sem nenhuma limitação. Eu, por exemplo, se não fosse se você não tem conscientização e se você não tem uma conta de luz para pagar, você pega seus filhos, enfia embaixo do chuveiro, liga lá e deixa eles brincando embaixo d'água o dia inteiro. As pessoas que lavam calçada durante a chuva com a mangueira iam se multiplicar em número exponencial. O uso da água seria absolutamente desmedido. Só que, quando eu agrego valor econômico à água, quando eu agrego a utilização da água um cifrão, eu não posso usar isso de maneira tão aberta, tão livre, tão solta. Quanto mais eu uso, mais isso vai me custar. Logo, eu preciso usar de maneira racional. Eu preciso dar um mínimo de logicidade a essa utilização que eu estou fazendo da água. Então, atribuir um valor, agregar um valor econômico à água, é justamente um mecanismo para que se tenha a compreensão de que se trata de um bem limitado e para que o uso da água seja feito de maneira racional, sustentável também. Então, desses fundamentos e do coração da Lei 9433, o que eu quero muito que vocês tenham em mente são esses 2 princípios: domínio público e a água enquanto um recurso natural limitado. A lei também traz outras disposições aqui no fundamento, como a determinação de que em situações de escassez devem ter prioridades o consumo animal, seja humano, seja não humano, que a gestão dos recursos hídricos deve sempre ter um uso múltiplo das águas de diferentes fontes, diferentes formas, e gestão descentralizada e democrática com participação de poder público, usuário e comunidades. Repito, guardem com carinho 1 e 2, que são muito importantes para a própria compreensão da lei e dessa forma de pensar que a lei quer fazer com que nós todos tenhamos. E aí nós temos também objetivos e diretrizes. Eu não vou torturá-los lendo
um por um, porque eles estão aqui no material para vocês e porque eles vão apenas dar mais detalhamento a esse coração, a essa essência que a gente acabou de falar a respeito. Então, eles serão objetivos e diretrizes que vão trazer um pouquinho mais de detalhe ou de concretude para essas premissas principais da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, repito, guardem com carinho artigo 1º, incisos 1º e 2º. Aí, nós temos dois instrumentos, pessoal, que vão concretizar aqueles dois princípios. Dois instrumentos que estão arrolados no artigo 5º da lei, entre outros instrumentos, mas dois que merecem nossa atenção. A outorga do direito de uso de recursos hídricos e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Percebam que eu tenho aqui 6 instrumentos para garantir, para instrumentalizar, para concretizar a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Mas eu quero que vocês tenham em mente esses dois que são os dois mais importantes que nos interessam nesse momento. A outorga do direito de uso dos recursos hídricos, ela diz respeito à pessoa que pretende explorar uma fonte natural de água ou um curso natural de água. E para que essa pessoa faça isso, como essa água não pode ser apropriada, como essa água sempre será de domínio público, essa pessoa tem que pedir para o Estado o direito de uso do recurso hídrico. Portanto, no artigo 12 da lei, estão sujeitas à outorga, derivação ou captação de parte da água de um corpo, de um rio, de um córrego ou de um equivalente, seja para consumo final, inclusive para abastecimento público, seja enquanto insumo de processos produtivos. Então, se você vai fazer a derivação, se você vai captar água de alguma forma, de algum corpo, de algum curso de água, seja para que as pessoas utilizem diretamente, seja para você utilizar como matéria-prima do processo produtivo, você precisa de uma outorga estatal, de uma autorização do Estado. Mesma coisa, se você vai extrair água subterrânea, se você vai tirar água de um aquífero, seja para consumo final também, seja como matéria-prima, você precisa de outorga do Estado. Se você vai lançar dejetos, se você vai lançar em algum corpo d'água, esgoto ou demais resíduos líquidos ou gasosos, sejam eles tratados ou não para fins de descarte, de diluição, disposição final, você também precisa de outorga. Porque notem, quando eu lanço esse tipo de material na água, eu estou até prejudicando a sua qualidade. Então, eu estou também utilizando, eu estou consumindo, eu estou tornando indisponível potencialmente parte dessa água. Então, eu também faço uso, eu também preciso de outorga do Estado para que isso seja feito de maneira legal. Se eu vou utilizar água em hidrelétricas, represar e passar pelo processo de criação de energia elétrica, eu também preciso de outorga. E também, de maneira genérica, para toda e qualquer situação que altere regime, quantidade ou qualidade da água em determinado corpo, em determinado fluxo. Nessas situações, eu também sempre vou precisar de outorga do Estado. E aí existem exceções que a lei traz para a gente. Parágrafo 1º, os incisos 2 e 3 falam de situações de quantidades insignificantes de água. Quantidades muito em proporções muito diminutas. Isso de acordo com a regulamentação feita pela Agência Nacional de Águas, a ANA. E também, no inciso 1º, em situações em que eu vou utilizar recursos hídricos para satisfazer necessidades de pequenos núcleos populacionais rurais. Então, se eu, por exemplo, eu tenho uma comunidade rural, essa comunidade rural capta parte de um rio para passar mais perto deles, para que eles possam
satisfazer suas necessidades, se eu tenho um pequeno poço para atender exclusivamente aquela comunidade rural, essas situações a lei compreende que não são situações com condão de efetivamente prejudicar o uso que se faz da água, a qualidade da água, a quantidade e os seus fluxos. Então, a lei torna isenta de outorga essas três situações. No entanto, toda e qualquer outra forma de exploração, de utilização da água, ainda mais em grande volume, exige que o Estado permita que o indivíduo realize esse empreendimento. Mas percebam que o nome da outorga é outorga de direito de uso. A água nunca será alienada. Você, Estado, você, seja lá quem você é nessa relação, você apenas pede para o Estado o direito de utilizar a água. Você não se torna proprietário da água. Mas você pede ao Estado o direito para utilizá-la nessas hipóteses por um prazo específico, que não pode exceder 35 anos. Ao final do prazo que lhe foi conferido, você pode fazer a renovação. Mas a noção, a ideia é que essa água não será sua, você nunca terá um direito perene ad eternum de explorar um determinado curso d'água e, periodicamente, sempre que for necessária a renovação da outorga, é reavaliado pelo Estado, pelo poder público, a conveniência, a oportunidade, a legalidade, se subsistem as razões que te mantiveram enquanto o outorgado para a utilização de um determinado fluxo, de uma determinada fonte de água. Então, se uma pessoa pretende explorar a água, considerando que a água é um bem de domínio público, considerando que a água é um recurso finito, dotado de valor econômico, essa pessoa está sujeita à outorga estatal. Você precisa da autorização do Estado para fazer essa exploração. E a mesma coisa se dá em relação à pessoa que simplesmente utiliza a água. A pessoa que tem acesso à água para consumo, que seja, ela também vai pagar. Por que eu pago para eu ter a disponibilidade de água no meu imóvel? Porque existe um mecanismo de cobrança pensado pela Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Então, existe uma sistemática em que uma concessionária de serviço público, como é Águas Guariroba, em Campo Grande, ou mesmo uma empresa pública, como é a Sanesul, no interior do estado, faz a captação. Por exemplo, Águas Guariroba e Sanesul, elas são empresas que dependem de outorga. O Estado diz, beleza, você pode explorar esse serviço por determinado tempo. E essas mesmas pessoas são pessoas que vão nos entregar a água enquanto consumidores finais. E, por meio disso, fazer a manifestação do princípio do usuário pagador, do poluidor pagador, para que a gente tenha o uso racional, para que exista uma compensação ainda que para o Estado, da utilização desse recurso natural. Então, também a lei exige, a lei prevê, concebe um mecanismo que é a outorga para quem vai explorar a água e também concebe a cobrança para quem vai utilizar a água enquanto consumidor final. Notem o artigo 20 da lei que fala justamente, serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga. Então, sempre que alguém tiver uma outorga para explorar água e for dar destinação a esse aproveitamento, a essa utilização, a pessoa que se beneficia, a pessoa que consome aquilo, é a pessoa que também está sujeita à cobrança, que está sujeita a pagar. Notem que a fatura, que é a conta de água de vocês, vem calculada por metros cúbicos de água. Quanto de água você está utilizando? A utilização da água, portanto, é o fato gerador da cobrança, enquanto instrumento que, aqui mais uma vez, faz concretos aqueles dois princípios. A água é domínio público, a água não é só minha, só sua, preciso
pagar por utilizar esse bem público, e a água é um bem finito dotado de valor econômico também. Então, isso eu quero que vocês tenham em mente em relação à Política Nacional de Recursos Hídricos, em especial esses dois princípios e os instrumentos de outorga e cobrança que dão concretude, que levam a efeito esses princípios de maneira concreta, de maneira real. São instrumentos, como o próprio nome diz. E na sequência, pessoal, a gente tem uma lei bem rapidinha, bem curtinha, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se vocês forem ver os manuais em geral de direito ambiental, vocês até vão notar que muitos deles sequer trazem a PNRS como lei a ser estudada. No entanto, nossa ementa o faz. E, de todo modo, é uma lei que tem a sua importância, é uma lei que representa um marco normativo dentro de tudo esse mosaico que tem algum relevo. Então, portanto, ela está aqui, mas também por essas razões a gente não vai gastar tanta energia com ela. A nossa lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a Lei 12.305 de 2010. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, pessoal, ela se volta para um objeto específico, que são os resíduos sólidos. Professor, o que são resíduos sólidos? Pessoal, resíduo sólido é um jeito mais técnico de falar lixo. Isso aqui são os seus resíduos sólidos. Por exemplo, resíduo sólido é tudo aquilo que nós descartamos, mas que não pode ser destinado ao esgoto ou à água. Então, se eu descarto alguma coisa e é algo destinado ao esgoto ou à água, eu vou me preocupar com os tratamentos e com o que existe em relação à política de águas. Agora, se eu estou pensando na destinação de objetos sólidos que não podem ser lançados à água, eu vou falar, portanto, de resíduos sólidos, que são o nome da lei. Ou em linhas muito simples, muito gerais, eu estou falando de lixo, da produção de lixo. E existe entre nós, portanto, uma lei que regulamenta como deve se dar a destinação, em especial, desse lixo que é por nós produzido. Um dos pontos mais importantes da lei é o artigo 9º. O artigo 9º, ele traz para a gente, em ordem de prioridade, que tipo de cuidado nós devemos ter enquanto consumidores e até as próprias empresas e indústrias enquanto responsáveis por esses produtos. Mas até antes de falar do artigo 9º, eu falo, é bom a gente ter em mente desde já que a lei ela é bastante abrangente em relação à responsabilização das pessoas ligadas ao ciclo de vida dos produtos. Porque notem que não é apenas a responsabilização que a lei traz para o industrial, para o comerciante, mas também inclui nós, enquanto consumidores, nesse processo de destinação adequada de resíduos sólidos. A lei, por exemplo, nos obriga, isso está legalmente previsto, a separar o lixo entre lixo orgânico e lixo reciclável nos locais em que há coleta seletiva. Acaba sendo uma ordem um pouco vazia porque não existe uma sanção para isso. Mas nós temos a obrigação de também fazer parte desse ciclo. Então, nós temos uma responsabilização e obrigações que não ficam a cargo exclusivamente das pessoas que fornecem o produto, mas também das pessoas que consomem o produto. Portanto, isso diz respeito diretamente às nossas obrigações enquanto cidadãos. E a PNRS traz isso para a gente. E a lei, considerada essa responsabilidade compartilhada, vai dizer que quando eu faço a gestão, o gerenciamento, quando eu estou diante de um resíduo sólido, eu preciso observar essas prioridades. Repito, esse ponto específico é direcionado em grande medida para quem produz, mas todos nós estamos incluídos nessa responsabilização e no ciclo de vida dos produtos. A lei, de maneira prioritária, ela estabelece que os resíduos sólidos não sejam gerados. Se você vai produzir um dado produto, se você vai vender um dado produto,
que você não gere resíduos. Que você forneça um produto que não tem embalagem, se possível, claro. Que você forneça um produto que tenha, que se faça, que se satisfaça por si só, que não dependa da produção de resíduos sólidos. Isso não é possível de acordo com as características, com a natureza do seu produto? Tudo bem. Então, no ponto 2, faça resíduos sólidos, mas da menor maneira possível. Reduza a produção de resíduos sólidos. Eu não preciso, para vender um celular, de uma caixa com 40 centímetros, por exemplo. Eu consigo reduzir o volume e a quantidade de resíduos que eu estou produzindo. Então você tem que gerar pela natureza do seu produto. Você já reduziu? Ponto 3, reutilize. Se você fornece um produto que já passou pelo ponto 1 e pelo 2, garanta uma forma de que esse produto volte a ser utilizado para a mesma finalidade que ele tinha antes. Então, por exemplo, hoje a gente tem visto de maneira bastante comum, pelo menos eu vejo por aí em grandes centros, aqui em Campo Grande eu não vi ainda muito, mas tem sido bastante comum algumas pessoas terem seus recipientes, seus potes de vidro, e quando vão comprar alguma coisa a granel, elas levam seus potes até a loja, higienizados, enchem o seu pote do que é que elas forem comprar a granel, pesam, etc., levam para casa, consomem aquele conteúdo, pegam o mesmo pote, higienizam e voltam na loja para comprar outra coisa, ou a mesma coisa. Isso é reutilizar o resíduo sólido. É dar para ele a mesma destinação que ele foi projetado, que ele foi pensado para ter. Dessa forma, quando eu vou reutilizando, eu impeço que esse resíduo vá até a natureza e prejudique os processos ecológicos no seu curso natural. Outro ponto importante, ponto 4, se eu não consigo reutilizar, que eu pelo menos recicle. O que é reciclar? Reciclar é pegar um material e dar para ele uma nova destinação diferente daquela destinação inicial para a qual ele foi pensado. Então, quando alguém pega garrafas PET e faz um puff, uma cadeira, um brinquedo, a garrafa PET tinha um propósito de ser um recipiente de algum líquido. Quando ela não tem mais, ou não tem mais sentido econômico eu reutilizá-la, eu posso fazer qualquer outra coisa com ela. Portanto, dar a ela uma destinação diferente da destinação inicial. Isso a gente dá o nome de reciclagem. Passei pelos 4 pontos. Se for possível, não gerei. Mas gerei o mínimo possível de resíduo sólido. Se gerei, vou tentar reutilizar e reciclar. Se não for possível, que o seu resíduo sólido seja tratado para que ele, ao fim, tenha uma disposição final adequada, para que ele possa ter uma eventual incineração, alguma forma de destinação que tenha a finalidade, que dê a ele destinação, que dê a ele um destino que não seja ambientalmente nocivo ou que seja o menos possível, porque o que é menos ambientalmente nocível está aqui nos primeiros pontos, em especial para produtos que é possível no ponto 1. E aí a gente só reforça que todo mundo, fabricante, importador, distribuidor, comerciante, consumidores, também dos titulares de serviços públicos de limpeza, conservação e manejo de resíduos sólidos, todos nós estamos implicados enquanto responsáveis pela destinação desse produto. E aí eu trago para vocês alguns pontos importantes que a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece. Vou começar de baixo para cima. Responsabilidade dos consumidores, como acabamos de falar. Responsabilidade compartilhada, que também acabamos de falar. A logística reversa, pessoal, que é estabelecida a partir das diretrizes da lei.
pretende, por exemplo, reutilizar ou reciclar, ou mesmo dar um tratamento adequado para alguns produtos, muitas vezes ela precisa de uma logística invertida. Porque a logística padrão é a logística de eu produzir e entregar para você, consumidor. A logística reversa, ela é o movimento oposto, em que o consumidor traz o produto para a empresa. Então, quando vocês vão em algum estabelecimento, um supermercado, sei lá, tem lá caixinhas ou espaços para você destinar alguns materiais, alguns produtos, é bastante comum em relação a pilhas, eletrônicos de maneira geral, bateria de celular. Sempre que você faz isso, você, consumidor, está iniciando um ciclo de logística reversa, para que a empresa que produziu aquilo receba de volta e dê a destinação final adequada quando não for possível reutilizar ou reciclar. Mas essa logística reversa, essa forma de ação, esse ciclo de movimento oposto ao movimento de apenas entregar um produto, ele também é objeto de preocupação da lei. A lei também enxerga, a lei também enxerga os catadores, as pessoas que fazem a coleta de material reciclável, como indivíduos que contribuem para a destinação adequada dos resíduos sólidos. Porque imagine, se eu tenho uma cidade em que o meu sistema de coleta de lixo não é adequado, ou se as pessoas estão dando destinação para o reciclável como se fosse lixo orgânico, e eu tenho pessoas que, como formiguinha, vão de ponto em ponto e vão reunindo esse material, e depois de reuni-lo, o levam para um centro de tratamento, ganhando por isso alguma coisa, elas são pessoas que estão, ainda que num serviço individualmente considerado de formiguinha, pequeno, elas contribuem para que grandes quantidades de resíduos sólidos tenham uma destinação adequada, que às vezes esse era um lixo que não chegaria a uma central de tratamento, ou uma reciclagem, ou uma reutilização. Então, esses indivíduos, em razão dessa importância ambiental da atividade que eles exercem, eles têm a lei fomenta que eles se organizem em associações, em cooperativas ou em equivalentes, para que eles consigam se coordenar, se organizar e também tenham remuneração minimamente atrativa para a atividade que eles exercem. Então, a lei destaca em alguns artigos que as pessoas que colhem, que catam itens recicláveis têm uma organização que os beneficie, que beneficia a eficiência desse trabalho que é desempenhado por essas pessoas, considerando que, de fato, é um trabalho ambientalmente relevante. Bom, responsabilidade às indústrias também tem ligação com a responsabilidade compartilhada, e a gente acabou de falar aqui, né? Responsabilidade de todos esses elementos pelo ciclo de vida, seja quem fabrica, quem produz, quem vende, seja pelos entes públicos também. E a gente tem também aqui no primeiro ponto, que acaba sendo o último, a proibição dos lixões. Então, a Lei 12.305, ela proíbe que os municípios tenham lixões como um grande depósito a céu aberto de lixo. Isso porque quando você tem lixões, o que você está fazendo é depositar uma quantidade imensa de resíduos sólidos, toneladas e toneladas e toneladas de lixo em um espaço em que esse material não terá o tratamento adequado. Ele será apenas depositado lá. Então, em substituição aos lixões, a lei pensa em centros de tratamento, um local em que todo o lixo coletado ele é recebido, tratado, separado e tem a sua destinação de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua categoria. Então, os lixões, eles impedem a destinação adequada dos resíduos sólidos. Os lixões, pela forma de acondicionamento do lixo, são nocíveis para o solo que eles ocupam e também para eventuais depósitos naturais de água subterrâneos, sem falar nas múltiplas implicações sociais
dos lixões com as pessoas que vivem nesses espaços, tirando dali algo para vender, algo para tirar o próprio sustento. As cenas de lixões com crianças revirando lixo é uma coisa que não tem como não incomodar quem assiste. Então, os lixões são grandes inimigos da política nacional de resíduos sólidos. Mas notem que a extinção, a extirpação dos lixões deve se dar mediante regras de transição. Então, talvez vocês tenham se perguntado, mas a lei de 2010, professor, mas tinha lixão em Campo Grande até esses dias. Mas como que funciona? Tem uma cidade do interior que eu conheço que tem lixão. Como isso funciona? A lei diz que os lixões têm que ser extintos, mas estabelece regras para que isso seja feito de maneira gradual, considerando em especial a complexidade de logística financeira, social que permeia a realidade dos lixões também. Então, pessoal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei muitas vezes esquecida, mas percebam que ela tem seu relevo, tem sua importância, e essas são as disposições principais que eu quero chamar a atenção de vocês ao lado da lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, para que a gente, então, encerre nosso conteúdo da unidade 3 de vocês. Portanto, parabéns, falta apenas a unidade 4, a gente vai ver no próximo bimestre, para que vocês completem toda a emenda de direito ambiental. Bom, pessoal, a gente falou aqui, 40 minutinhos só, a gente está conversando a respeito, então eu quero que agora vocês, encerrando esse vídeo, façam a atividade 2, tá? A atividade 2, vocês já têm acesso a ela foi encaminhada a vocês junto com o link para acesso a esse vídeo, e é uma atividade bem tranquila. A semelhança da atividade anterior, é uma pergunta com uma resposta. Aqui eu pergunto para vocês a diferença e o conceito de APP, RL e o CES, que foi o tema da aula passada. Faça isso em aproximadamente 15 linhas, tá? Assim, no máximo 15 linhas. Você vai gastar aí 5 linhas para cada uma, indicando o artigo de lei que está previsto, o que trazendo detalhes em relação a cada instituto, de forma que se mostre evidente a diferença entre eles. Então, de maneira bastante objetiva, façam essa diferenciação. Essa é a atividade 2 de vocês. Coloque nome semestre, coloque e-mail, vale 250 pontos, e vocês têm até domingo, até o fim de domingo, para realizar a devolução, a entrega dessa atividade. Portanto, sugiro que vocês façam isso nesse momento. Não conseguiu? Sem problemas. Você tem sábado, você tem domingo também para realizar a entrega. E, pessoal, na semana seguinte, nós não vamos nos ver, porque é a semana de provas de vocês. E a prova de vocês já está feita, eu já coloquei ela no AVA, mas ela só estará disponível para vocês a partir de segunda-feira, a partir do dia 27. E aí vocês terão até o dia 1º para realizar a entrega da prova. A prova é essa aqui, 250 pontos para cada uma das 4 questões, totalizando 1000 pontos. Pessoal, tá bem tranquilo, são todas questões de múltipla escolha, abordando assuntos que nós estudamos. Primeira questão, aborda princípios. Segunda questão, CISNAMA. Terceira questão, licenciamento ambiental. E quarta questão, Código Florestal. São esses os pontos sobre os quais vocês estão sendo cobrados. Professor, que legal, múltipla escolha. Vou marcar X, vou copiar do colega, eu vou procurar na internet e tá tudo certo. Não. Aqui, pessoal, o que vocês mais têm que prestar atenção é na justificativa. Eu não estou nem aí para o que você marcar, tá? Para mim não faz a mínima diferença. Eu estou preocupado com a justificativa. O que eu vou ler para saber se você fez ou não é a justificativa. O que eu vou utilizar como parâmetro para saber se você colou ou não
é a justificativa. Troquem ideias entre vocês. Isso é necessário, isso é saudável, mas não copie do colega, tá? E muito importante, justifique. Todo semestre, eu acho que esse é o terceiro semestre já que eu faço provas nesse esquema, mas toda vez que eu aplico prova, eu tenho que zerar algumas provas, porque a pessoa vai lá, marca tudo que ela acha que está certo e não justifica nada. Pessoal, resposta sem justificativa é zero. É resposta não apresentada. Tá aqui, caixa alta, negrito, sublinhado. Então, justifique. Tá? O elemento que eu vou usar para analisar, para medir, para aferir o quanto vocês estão aprendendo é esse campo de justificativa. Justificativa sempre objetiva, tá? Sem prolixidade, sem encheção de linguiça, ó, pá, 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 pá. Acho que está errado por conta, ou está errado por conta disso, disso e disso. Está certo por conta disso, disso e disso. Aqui eu coloquei o máximo de linhas, não o mínimo. Eu coloco o máximo para que vocês não se percam e não façam um tratado de direito ambiental no campo de justificativa. Mas, repito, justifiquem. Essa é a prova de vocês. Quem quiser aí parar o vídeo para ir dando uma olhadinha com calma e lendo, quem quiser reduzir a velocidade do vídeo para ir lendo também, essa é a prova de vocês. Essa é a prova que vocês vão baixar a partir de segunda-feira. Nós só fomos proibidos de lançar a prova com antecedência, então peço desculpas para vocês, porque eu sempre disponibilizo a prova antes, mas eu não farei isso esse semestre. Então, a prova é essa, mas vocês só poderão baixá-la e respondê-la a partir de segunda-feira. Vai estar lá na aula 1, no encontro 1, aula do AVA de vocês. Baixem a prova, respondam no próprio arquivo, devolvam a prova. Todos vocês já fizeram prova nesse esquema já algumas vezes, assim, já várias no plural, né? Então, é isso, pessoal. Conteúdo concluído, façam a atividade 2 agora na sequência e a partir de segunda-feira vocês terão prova. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, se você assistiu esse vídeo até aqui. Uma excelente semana de prova para vocês, um forte abraço e até a próxima. Então, lembrando que em caso de necessidade, de dúvida, seja sobre o conteúdo, sobre a prova, o que for, estou à disposição de vocês.